Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo de Negócio Jurídico e Contratos, cujo tema da nossa aula de hoje será o contrato de compra e venda. Bem, ao longo do nosso curso, estudamos os elementos essenciais aí que vão dar existência, validade e eficácia para o negócio jurídico. Vimos uma teoria geral dos contratos, na qual é composta aí por vários princípios e regras que precisam ser observadas para que esse instrumento celebrado entre as partes possa existir, ter validade e produzir efeitos no mundo jurídico. Neste módulo, nós vamos tratar dos contratos em espécie, iniciando nessa unidade 1 pelo estudo do contrato de compra e venda. Bem, o contrato de compra e venda, nós celebramos compra e venda todos os dias, praticamente. De objetos às vezes maiores e às vezes de objetos de valores muito menores. Então, a simples compra de um picolé numa sorveteria, de um almoço, de uma água, enfim, tudo isso configura compra e venda. É claro que no dia a dia, em razão de valores, nós não fazemos isso de forma formal. Porém, há regras que regulamentam a existência, validade e eficácia deste instrumento contratual tão usual, tão utilizado por todos no mundo como um todo. E inicialmente, vamos destacar quais são os elementos do contrato de compra e venda. Então, para um contrato de compra e venda existir, ter validade, produzir efeitos, ele precisa, primeiro, que haja consentimento, manifestação de vontade, objeto e preço. Tá? Então, são 3 elementos essenciais sobre os quais vamos analisar as suas respectivas regras. Bem, quando falamos aí em manifestação de vontade, consentimento, falamos então num acordo entre as partes. Tá? O vendedor tem aí o dever de transferir a propriedade da coisa que ele está alienando para outrem. Tá? E o comprador, que é quem está adquirindo algo, tem que, como obrigação primordial, no meio dessa manifestação de vontade, efetuar o pagamento do preço ajustado entre as partes. O objeto. O que pode ser objeto de um contrato de compra e venda? Primeiro, o objeto tem que ser lícito, possível, é algo que está disponível, determinado ou ao menos determinável. Pode ser um bem móvel ou um bem imóvel, pode ser um bem material ou imaterial. Destacando aqui que os bens materiais são aqueles que a gente pega, que tem corpo, que a gente toca, que a gente olha, a gente vê. Bem imaterial são bens que nós não podemos tocar, ver aí a olho nu, mas sabemos que eles existem. Quando, por exemplo, quando eu contrato um show de um artista famoso, ou enfim, de uma banda, eu estou comprando aquele show, que é o produto que ele vende, o serviço que ele vai prestar. E isso é um bem imaterial. Então, pode haver aí, o objeto pode ser algo material ou também imaterial. O que é importantíssimo falar sobre o objeto? O objeto, ele tem que ser de propriedade do vendedor. Eu não posso vender algo que não seja meu. Eu até posso intermediar a venda, né? O que é muito comum. A figura aí do corretor, né? Dos empresários, dos agentes intermediadores, tá? Mas quem vai figurar como vendedor é o proprietário do objeto que eu estou adquirindo, ok? Bem, a não ser que haja, inclusive, procuração, mas aí vai haver essa menção, né, no próprio instrumento contratual, que está se dando por meio de um procurador que tem poder específico para realizar essa situação. Bem, por que eu destaco essa importância do bem ser de propriedade do vendedor? Para não ocorrer a figura aí da chamada venda a non domino, tá? Venda a non domínio ou non domino significa uma venda, alguém está vendendo algo que não é seu, não pertence a si. E por isso, ela jamais poderia fazer isso, tá? Porém, às vezes acontece. E é muito importante nós analisarmos, inclusive, a situação do bem que eventualmente estamos adquirindo, para evitar uma situação como essa, tá? Então, venda non domínio ou non domínio significa quando alguém vende algo que não é seu, tá? E se isso ficar comprovado, estamos diante de uma situação de nulidade absoluta do negócio jurídico celebrado, tá?
Inclusive, é uma situação que o nosso Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou algumas vezes, tá? Dizendo que ela é de total ineficácia perante o real proprietário, tá? E o real proprietário nem está sujeito a essas situações de prazo até mesmo, tá? Para poder, relacionado aí à questão do vício de consentimento. Bom, por quê? Porque é algo que nem poderia ter sido feito. Não lhe pertence, o objeto não é seu, você não pode alienar. Uma outra situação que recai muito, e é muito comum nós virmos essa expressão em contratos de compra e venda, às vezes até contrato de locação. Trata-se do instituto da evicção. Tá? O que significa a evicção? A evicção é a situação em que alguém perde algo que nem era seu. Tá? Mas essa perda se dá em razão de uma decisão judicial ou até mesmo um ato administrativo, tá? Que vai reconhecer que aquele bem que a pessoa dizia ser dela não pertence a ela, pertence a uma outra pessoa. Tá? Então, quando a gente vê num contrato de compra e venda ou um contrato de locação dizendo que o vendedor, né, responde aí pela evicção, significa, olha, caso, após celebrarmos esse contrato, venha aí uma decisão judicial, uma sentença, ou até mesmo um ato administrativo dizendo que este imóvel não era seu, tá? Eu não vou ser prejudicado por isso. Você, vendedor, tá? Vai se responsabilizar por todas as perdas e danos que eu vier a sofrer em razão disso. Tá? Então, a evicção é uma garantia que o comprador possui, que caso ele perca, vem aí perder um bem adquirido em razão de uma sentença ou um ato administrativo que reconhece que esse bem era de um terceiro, tá? O comprador vai poder cobrar do vendedor. Aqui a ideia é sempre da figura da boa-fé, princípio contratual, que regula não só o direito contratual, né, mas regula todo o direito privado. Essa ideia de que as partes têm que estar de boa-fé. Tá? Então, vejam, são duas situações que destacam uma questão importante no mundo dos contratos. Quando falamos em contratos, o profissional mais capacitado para celebrar um contrato é o advogado. Tá? Porque é ele quem estuda, inclusive as regras de contrato estão dentro do Código Civil, tá? E é o advogado que deve aí, tá? Que tem essa capacidade mais específica para aprimorar e realizar o contrato. Inclusive, para que o comprador não seja surpreendido com situações como essa, como a venda non domino, como a evicção, se sugere, né, e é recomendável que se faça uma investigação prévia nas circunstâncias dos imóveis, sobretudo do bem imóvel, né? Por meio, até hoje se fala na due diligência imobiliária, que seria aí uma investigação prévia, uma devida diligência, em matéria aí de direito imobiliário, para se evitar futuros problemas e negociações com imóveis. Tá? Então, é uma forma de fazer mais que mero levantamento de matrícula, verificar como esse imóvel está registrado. Até mesmo fazer uma busca em ações judiciais existentes, tá? Coisas que possam minimizar eventuais riscos que essas operações podem aí causar, ok? Bem, aí estamos falando do objeto, né? O objeto pode ser coisa futura? Algo que ainda não existe? Eu posso alienar algo que ainda não existe? Posso. Por quê? Nada impede que possa ser feita aí uma contratação de um bem que ainda não existe. Tá? Por quê? A compra e venda, ela não transfere o domínio. Tá? Por quê? A compra e venda, ela é ela manifesta uma intenção de que isso seja feito. Mas eu preciso esperar que todas as condições eventualmente inseridas no contrato, que todas as obrigações ali inseridas sejam cumpridas para que a propriedade do imóvel, no caso de bem imóvel ou do bem imóvel, seja aí realmente transferida. Tá? E, em regra, na compra e venda, o essencial é o pagamento integral do preço, a integralização do preço pactuado. Tá? Vejam, então imaginem, às vezes eu vejo o lançamento de um empreendimento imobiliário, antes mesmo de construir, de erguer qualquer tijolinho,
já está sendo vendida aí a unidade do imóvel, tá? Um prédio, por exemplo. Tá? E aí, neste caso, eu pergunto, vale? É válido? Sim, é válido. Tá? Por quê? Vamos seguir as regras e, neste caso, geralmente é uma venda parcelada, ou ainda que não, fica condicionado à entrega final do bem aí, objeto disposto no instrumento contratual. E caso isso não aconteça, o comprador vai ter direito de ser restituído, ressarcido naquilo que ele recebeu. Ok? Bem, e o preço? Preço, compra e venda tem preço? Sim. Existe compra e venda sem preço? Nunca. Compra e venda sem preço, tá? É doação, então não é compra e venda, tá? Porque é um contrato oneroso. O vendedor se obriga a transferir a propriedade da coisa que lhe pertence mediante o pagamento de um preço. E este preço tem que ser certo, determinado. Não existe contrato de compra e venda sem preço. Ainda que o pagamento se dê por meio de outros objetos, tá? Ainda que parciais, tá? Mas a ideia tem que ter um preço. Tá? Esse preço, portanto, deve ser certo, determinado, estipulado em moeda nacional corrente. Posso fazer contratos de compra e venda em dólar? Somente se for um contrato internacional. Contrato com regras, partes, objetos aqui dentro do Brasil, moeda nacional real. Ok? Pode ser também um contrato firmado por cotação. O que é cotação? As partes fixam o índice aí em razão de, aliás, o preço em função de índices ou parâmetros, porém são determinados. Um exemplo, arroba do boi. Tá? Eu precifico em razão do preço da arroba. Ótimo, porque pode ser que a data do pagamento, esse valor se altere. Então, eu coloco que vai ser pago 10 arrobas, conforme o dia do vencimento de cada parcela. As partes aceitaram. Tá? As partes aceitaram e isso pode ser variável, mas tem um parâmetro. Isso que é importante, ter esse parâmetro. Existe também a situação do preço médio, tá? Que é o preço corrente nas vendas habituais do vendedor. O que isso quer dizer? Tá? Vai que por alguma razão as partes, às vezes, imagine, isso acontece, compra e venda, vou dar um exemplo, que todo mundo já pode ter vivido na prática. Uma loja de roupas. É muito comum em cidades grandes, nem tanto, mas cidades menores é comum trabalhar com a figura do condicional. Então, a loja manda para sua casa uma malinha de roupas na figura aí do condicional. E aí, o que você ficar, eu compro, o que eu não quero eu devolvo. Às vezes a pessoa faz esse serviço até mesmo de levar até sua casa e buscar até sua casa, tudo com o intuito aí de vender. E às vezes essas roupas vêm sem preço ou caiu a etiqueta do produto. E, gente, tem pessoas que não se atentam, falam, depois eu vejo, depois eu pago. E não olham nem o valor de peças. Parece, né, falarmos isso em pleno século XXI, 2000 e tantos anos aí, né, 2023, 2024, tão avançados, parece ilusão falar que alguém faria isso. E as pessoas fazem. Não se iluda, elas fazem. Aí isso pode dar problemas jurídicos, inclusive. Numa situação como essa, então, a pessoa compra produtos e nem sabia o preço. E aí passa um prazo para falar, não, quanto que eu estou te devendo mesmo? Manda aqui vir passar o cartão, ou manda o link que eu vou pagar com o cartão, ou qual é o valor que eu vou fazer o Pix. E aí, nessa hora, o comprador se depara com um valor, nossa, não imaginava que era esse preço. Meu Deus, que caro. Ah, não, mas vale? Vejam, o vendedor precificou, ele tem esse poder de dar o preço. Mas em situações em que houver divergência, em razão de situações como essa que eu exemplifiquei para vocês, as pessoas não tinham aí estabelecido previamente como isso se daria, vai vigorar pelo artigo 438 do Código Civil o preço médio aí corrente das vendas habituais do vendedor. Ou seja, a pessoa que está negociando com aquela loja, ela tem noção mais ou menos de quanto custam os produtos de lá. Então, é algo que na prática pode dar uma certa confusão e um desconforto, né, um desgaste entre as partes, mas isso vai ser levado em conta, então, esse preço corrente de vendas habituais, que é como se fosse um preço médio que ele pratica, ok? O que a lei vai vedar é a fixação aí por meio de preço unilateral. O que é isso? Preço unilateral
decorre do arbítrio de uma das partes. Ou seja, uma das partes estabelece no ato do pagamento puramente o valor, sem que a outra parte tenha concordado. Isso é nulo. Essa cláusula não tem validade nenhuma. Preço unilateral é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. Ok? Feitas essas considerações sobre elementos e características do contrato de compra e venda, passemos a analisar a sua natureza jurídica. O contrato de compra e venda, ele é um contrato sinalagmático ou bilateral. Por quê? Porque ele envolve prestações recíprocas de ambas as partes. Ou seja, comprador paga o preço e vendedor entrega a coisa. Ele é um contrato consensual e não solene. Por quê? A mera declaração de vontade das partes já é suficiente para que ele seja aí formalizado. Como eu disse, quero comprar, quero vender, pede o sorvete, o picolé, o lanche, a água, enfim. Tá? Porém, algumas situações, nós vamos nos lembrar que a lei pode exigir forma específica. E aí ele deixa de ser não solene e passa a ser solene. Quando, por exemplo, artigo 108 do Código Civil, é exigida escritura pública para compra e venda de imóveis cujo valor supere 30 vezes o valor do salário mínimo vigente. Ok? Contrato de compra e venda é um contrato oneroso, como dissemos, tá? Por quê? Porque ele envolve aí a transferência de patrimônios, ambos têm obrigações a cumprir. E tem a transferência. E como é que se dá a transferência da propriedade? Porque aqui é importante, gente, não basta eu assinar um contrato, não basta reconhecer firma dessas assinaturas, no comprando uma casa, tá? Ou ainda que seja um carro. Não basta ter o documento escrito. A transferência da propriedade vai se dar a partir do momento em que, se for bem móvel, ele é entregue ao comprador. Essa é a figura da tradição. Tradição é a entrega. O ato de entregar se chama tradição no direito brasileiro. Tá? Então, quando eu entrego, transfiro a posse, passa de um para o outro. Tá aqui, ó, o comprador comprou um carro e está levando ele embora. Comprou uma bicicleta, comprou uma moto. Ah, o produto é meu. Se for imóvel, não basta nem dar posse. Não, já pode entrar no imóvel, é sua, pode ir morando. A fazenda, não. Somente será do novo comprador aí, né, do novo dono, a partir do momento em que ele pegar a escritura de pública, se for, né, no caso, acima de 30 salários mínimos, ou ainda que abaixo, se as partes optarem em fazer dessa forma, tá? Ou que seja o contrato devidamente celebrado, e levar esse instrumento contratual, tá, até o cartório de registro de imóveis, para que seja registrado, tá? E isso vai constar da matrícula daquele bem imóvel. Sem esse registro no CRI, seja da escritura do contrato, não tem transferência de propriedade, ok? E lembrando, a escritura pode ser lavrada por qualquer cartório de notas do nosso país. Por sua vez, o registro tem que se dar na circunscrição do imóvel, no cartório de registro de imóveis, da situação do bem. Então, onde o bem se encontra é naquele cartório que eu vou registrar, naquele CRI que eu vou registrar. Bem, e é um contrato oneroso porque ambos têm aí obrigações a cumprir. Pessoal, algumas regras gerais. Despesas. Escritura e registro. Quem paga a lavratura e a escritura pública, que não é barata, né? E quem paga o registro, tá? Junto ao cartório de registro de imóveis. De acordo com o artigo 490, se nada for disposto em contrário, que as partes podem resolver estipular de forma contrária. Mas se elas nada disserem, é a regra do 490. Fica a cargo aí do comprador, ok? É dele. E aí existe uma garantia ao vendedor. Vamos imaginar que eu negociei e celebrei um contrato. E trato excessivo aí, pagar em 10 vezes, ou 3 vezes, enfim. E nesse meio tempo aí, enquanto o contrato ainda estava em fase aí de ser cumprido, eu tomo conhecimento que o meu comprador, que é quem me deve, está insolvente. Ou seja, o comprador está devendo mais do que ele tem patrimônio para pagar. Neste caso, a lei autoriza que o vendedor faça aí o sobrestamento da entrega da coisa. Claro, se ainda não tivesse entregado, né? E aguarde o pagamento aí, que ele quite o pagamento integral para poder dar aí, entregar a coisa. O problema é que muitas vezes a gente faz um contrato aí de trato sucessivo
e já dá emissão na posse de imediato, porque às vezes a pessoa nem quer. Aí, neste caso, é claro que o vendedor tem direito de cobrar, receber, só que já dando a posse antes é mais difícil, tá? É uma forma até mesmo de se garantir, ok? Mas fica a critério das partes também estipularem. Bem, algumas limitações. A legislação estabelece limites à compra e venda, tá? Que limites são esses? Primeiro, a lei tenta que evitar que haja uma chamada e burla no regime jurídico da colação. O que é isso? Toda vez que eu tenho herdeiros necessários, tá? E aí são os descendentes, tá? Se eu tenho herdeiros necessários, eu não posso dispor livremente do meu patrimônio e nem posso vender um bem meu para um outro filho sem que o outro tenha aí, expresse anuência. Então, eu, professora Josilene, tenho 2 filhos, tá? Tenho o Henrique e tenho o Heitor. Eu não posso vender um bem para o Henrique sem anuência do Heitor, tá? Vejam. É claro que essa ideia, a ideia aqui, a intenção do legislador foi o quê? Proteger o Heitor, que é o meu outro filho. Por quê? Eu estou vendendo para um. Porque muitas vezes essa compra e venda ela é disfarçada. Ela só tem nome de compra e venda, mas na prática eu não estou recebendo nada. Tá? Eu estou vendendo para um filho mais velho, mas ele não está me pagando, embora tenha um contrato que vai transferir a propriedade por meio do registro, mas não houve pagamento. Tá? Vejam, então, nestes casos, a lei tenta proteger aí os descendentes. E para isso ser válido, todos têm que anuir, ok? E mais, além da anuência dos descendentes, tá? Eu também tenho que ter a anuência do outro cônjuge, tá? A não ser que tenha aí estipulado o regime de separação obrigatória, né, de bens, e este seja o regime no qual eu esteja casada, aí eu fico livre de ter que pedir a anuência do cônjuge. Mas se for casado no regime de comunhão parcial de bens ou no regime de comunhão universal, além dos demais descendentes também darem anuência para vender, para que um pai venda para um filho, por exemplo, tá? O ascendente venda para um descendente, demais descendentes devem anuírem e o cônjuge também tem que dar o consentimento. Tem que assinar lá na escritura, todo mundo junto, tá? Por quê? A não ser, né, que seja o regime da comunhão, aliás, da separação total de bens. Se não, tá? Essa venda pode ser anulada. Mas vejam, eu tenho que provar que não houve pagamento efetivo, ou ainda que o cônjuge, aliás, o ascendente, né, o progenitor, o pai, a mãe, eles venderam por um preço bem inferior ao valor real do bem. Porque se essa venda for uma venda válida, teve pagamento e um valor de mercado, ninguém está prejudicando ninguém. Assim como eu poderia vender para qualquer outra pessoa, um terceiro, eu estou vendendo para um filho. O que a lei quer proibir é que um filho seja aí priorizado, tenha aí mais benefícios que outro, tá? Porque existem regras que protegem os herdeiros, ok? Se eu não conseguir provar esse prejuízo, não tem que se falar em anulação. Além dessa limitação, existem limitações estipuladas lá no artigo 497, ok? O 497 vai dizer: sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública. Então vejam, aqui a lei está dizendo: não pode haver, essas pessoas não podem comprar bens, ainda que seja em asta pública. O que é isso? Quando está tendo aí a asta pública, quando há alienação, ou a restrição, a penhora de bens imóveis em processos judiciais, tá? E aí isso é levado para a asta pública para que seja feito como se fosse a figura de um leilão, mas como é bem imóvel, é asta pública, tá? Desses bens aqui, dados em garantias ou penhorados, ok? E quais são as vedações? Ó? Os tutores, tá? Tutores, curadores. Então, tutor é quando eu sou responsável por um menor incapaz. Então, o menor incapaz, ele tem um tutor. O maior incapaz tem um curador, tá? Então, tutores,
curadores, tá? Testamenteiros, que é quem fez o testamento, ou eventuais administradores de bens, tá? Essas pessoas não podem comprar os bens, tá? Das pessoas aí, porque que são vendidos ou que foram retirados, e ainda que em asta pública, né? Das pessoas sobre as quais elas tenham essa relação jurídica. De igual modo, tá? Não podem ser comprados pelos servidores públicos em geral os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. Tá? Ainda, e vejam que fala em servidor público em geral, pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal, bom? Ainda, não podem ser comprados, ainda que em asta pública. Nossa, mas em asta pública está lá aberto o procedimento para quem quiser, eu não posso? Não, a lei veda, você não pode. Juiz, secretários de tribunais, arbitradores, peritos ou qualquer outro serventuários ou auxiliares da justiça, tá? Eles não podem comprar os bens ou direitos sobre o que se litigar em tribunal, juiz ou conselho, no lugar onde eles servirem, ou a que estender a sua autoridade. Então, aqui já há uma limitação. É no lugar onde ele serve. Então, se eu sou juiz, por exemplo, do TJ do Mato Grosso do Sul, nada me impede de comprar um bem lá no TJ do Acre, tá? A não ser, desde que eu prove que eu não tenho nenhuma relação nesse sentido de hierarquia, nesse sentido de serviço, tá? Isso é válido. E ainda, por fim, sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública, bens aí pelos leiloeiros e seus prepostos, os bens de cuja venda estejam encarregados. Então, se eu fui nomeado o leiloeiro, ou ainda sou preposto de um para realizar a venda de alguns bens, eu não posso comprar esse bem. Ok? Bem, e assim caminhamos para as cláusulas especiais do contrato de compra e venda. Existem algumas cláusulas especiais. E por serem especiais, elas devem constar expressamente no instrumento contratual feito entre as partes. Então, não vou presumir que elas estão presentes. Elas devem estar expressas. A primeira cláusula é a cláusula da retrovenda. E aí, eu já adianto que às vezes vocês podem pensar assim: qual o objetivo dessa cláusula? Quem vai inserir isso num contrato? Vejam, como disse, elas são especiais. Estão à disposição das partes. Elas não são obrigadas a aceitá-las, mas estão livres e podem inseri-las. Se inserirem, deverão observar. Primeira, retrovenda. Retrovenda é também chamada cláusula de resgate. Tá? Está aí regulamentada do artigo 505 até o 508 do Código Civil e vai dizer que essa cláusula, ela reserva para o vendedor primitivo, então eu estou vendendo bem, mas essa cláusula diz que eu tenho o direito de reaver esse imóvel que eu estou vendendo dentro de um prazo X, um prazo que a gente vai estipular, um prazo determinado. Desde que eu restituo o preço eventualmente pago ao comprador, tá? E durante todo esse período em que o imóvel ficou com o comprador, eu posso restituir pelas despesas que ele teve, tá? E aí, lembrando que dessas despesas entram as figuras das benfeitorias necessárias e existem também as benfeitorias úteis e voluptuárias. As benfeitorias necessárias são acréscimos, obras de conservação feita no bem com a finalidade de conservá-lo ou evitar que ele se deteriore. Essas serão sempre direito aí do comprador ser restituído, independente de ter pedido autorização para o vendedor ou não. Agora, existem benfeitorias que são chamadas úteis, que são aquelas que elas só aumentam ou facilitam o uso do bem. Exemplo, um portão eletrônico. A casa não tinha portão eletrônico, eu coloco um portão eletrônico. Isso é uma benfeitoria útil. O vendedor, caso ele queira exercer o direito de compra da retrovenda, ele tem que restituir? Se for uma benfeitoria útil, ele tem que ter pedido autorização para o vendedor. Se o vendedor autorizou, aí eu, comprador, vou fazer jus a receber este valor de volta. Agora, se eu fiz sem autorização do vendedor, no caso dele exercer o direito de recompra, eu não serei restituído. Agora, existem também as benfeitorias voluptuárias.
são as benfeitorias de mero deleite ou chamada de recreio. Elas não aumentam o uso habitual do bem, tá? Mas elas tornam mais agradável ou ainda eleva o valor do bem, tá? Fazer uma piscina na casa. Então eu comprei uma casa com cláusula de retrovenda e resolvo fazer uma piscina. Vendedor, caso ele queira comprar a casa de volta, porque tem a cláusula de retrovenda, tem direito de ser indenizado pela piscina? Depende. Se ele autorizou, ok. Se ele nem for consultado, ele não tem aí que pagar, ok? Vejam, após o prazo determinado para que essa retrovenda se opere, caso ela não seja aí exercida pelo vendedor, a venda se torna irretratável, ok? Ah, mas para que isso? Às vezes o vendedor quis, gente, o comprador aceitou. Então, como eu disse, é uma total liberalidade das partes estipulá-la ou não. Existe a figura da venda com reserva de domínio. A venda com reserva de domínio está regulamentada do artigo 521 ao 528 aí do Código Civil, e é aquela situação em que eu insiro no contrato uma condição suspensiva de que somente haverá transferência da propriedade da coisa se houver pagamento integral devido pelo comprador, tá? Então, o comprador, ele fica com a posse, então ainda que ele receba um bem imóvel que se dá pela tradição, mas se tem cláusula com reserva de domínio, está dizendo, ó, enquanto você não quitar, enquanto você não pagar a integralidade do preço assumido, esse bem não é seu, ok? Tem que constar de forma expressa. E se o vendedor, o comprador não pagar, ficar inadimplente, o vendedor pode tanto pedir a devolução da coisa ou ingressar com uma ação de cobrança das prestações que já se venceram e das prestações futuras em razão aí de desgaste ou tudo mais, depreciação do bem que ele vier a comprovar. Ok? No caso de ação de cobrança, o vendedor vai deixar o bem com o comprador, mas ele vai cobrar o que já venceu, e aí é comum que, quando eu estou em atraso, todas as que ainda se venceriam, vencem de imediato. Então, eu posso entrar com a ação cobrando as vencidas e as vincendas. Uma outra cláusula é a cláusula de preferência, prelação convencional, ou também chamada de cláusula de preempção. Preferência, cláusula de prelação convencional ou preempção. O que é isso? Trata-se aí de uma cláusula em que as partes estabelecem que, caso no futuro, então, vendedor, vamos dar nomes para exemplificar. O João vende para Maria, tá? Mas o que eu estou dizendo? Ó, eu, João, estou vendendo para você, Maria, mas eu vou inserir uma cláusula no nosso contrato de prelação convencional, no qual, caso você, Maria, for vender esse imóvel num prazo, que nós vamos estipular qual é, você tem que dar preferência para eu adquiri-lo de volta, tá? Então, essa é a cláusula de preferência. E mais, eu tenho direito de comprar em igualdade de condições com quem você estiver negociando. Então, o João vende para a Maria e a Maria resolve vender para o Manuel. O João tem que ter acesso a essa informação de que a Maria está vendendo para o Manuel, inclusive quais são as condições da venda. E se o João quiser, ele pode comprar de volta. É claro que existe um prazo, né? Porque existe o prazo que as partes podem estipular como elas quiserem, ou se elas nada disserem, a lei vai dizer, se for um bem imóvel, esse prazo é de 180 dias, e se for um bem imóvel, pode ser aí de até 2 anos. Então, essa cláusula pode ser estabelecida em até 180 dias, se for bem imóvel, ou em até 2 anos para bem imóvel. E o vendedor tem um prazo para manifestar o interesse em exercer esse direito de preferência após notificado. Então, se for bem imóvel, ele tem que manifestar em até 3 dias depois de notificado, se ele quer ou não exercer o direito de preferência. E se for um bem imóvel, em 60 dias. Se ele nada disser, se eu vendedor, né, eu, Maria, que vou vender para o Manuel, notifico o João aí que eu vendi, que vou vender, e ele não diz nada em 3 dias, ou se for imóvel em 60 dias, o silêncio manifesta-se como se ele não quisesse exercer aí o direito de preferência de prelação convencional, ok? Agora, se está dentro do prazo e eu nem dei, ou eu não ofereci a oportunidade para ele, ou não respeitei o prazo aí da notificação, o vendedor
primitivo, João, pode pedir perdas e danos. É tudo que ele pode pedir. Só que ele não pode pedir anulação do negócio celebrado. Existe um outro tipo de preferência, que é a chamada preferência legal, a prelação aí legal. Tá? É o caso, por exemplo, dos condôminos. Então, se eu tenho lá, eu recebo, compro uma fazenda aí, né, uma chácara, e tem 4 donos. Eles estão em condomínio. Tá? Se eles forem dividir, os condôminos têm direito de preferência. Então, antes de vender para alguém de fora, eu tenho que oferecer para um membro do meu condomínio. E no caso da lei do inquilinato, do imóvel locado, seja locação comercial, seja locação residencial, o inquilino, pela lei do inquilinato, ele tem direito de preferência de adquirir o imóvel. Então, se eu vou vender o bem, eu tenho que dar preferência para ele, estou te comunicando, estou vendendo um imóvel para o fulano pelo preço de tanto. Você tem interesse? E ele pode ter, e se ele quiser, é dele, porque a lei dá esse direito a ele. Tá? No caso do inquilinato, aí da lei do inquilinato, está previsto na legislação própria, que é a Lei 8.245 de 1991. Ok? Bem, essas são aí as referências que utilizamos na unidade 1 para estudarmos o contrato de compra e venda. Muito obrigada e bons estudos!